Bom, pessoal, então aí vem o seguinte questionamento. Por que tem muitas crianças e adolescentes nos acolhimentos? Né? Por quê? E pergunta complexa. Né? Vou falar um pouquinho sobre isso nesse bloco. Meu nome é Leandro Canavarro, sou advogado, estudante, pesquisador dessa área e, conforme meu objetivo, serei breve, direto nas informações, sem rodeios, mas peço que você, se você tem gostado do conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal, que isso auxilia a nós que estamos produzindo esse material, esse conteúdo, certo? Então, com relação a essas crianças, né? Por que são tantas crianças e adolescentes no acolhimento, né? Por que tem muitas crianças e adolescentes aí na situação de acolhimento? Bom, isso é uma pergunta muito complexa, né? São diversos fatores sociais, estruturais, a gente, né, pode ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Tem teses de doutorado aí, de dissertação de mestrado que abordam sobre isso. A minha dissertação de mestrado também fala um pouco sobre isso. Então, assim, livro também que que estou publicando. Talvez esse vídeo vá para o ar, esse livro já esteja publicado. E aí a gente tem questões estruturais, sociais, né? Isso é o conteúdo de fato, como por exemplo as diferenças, né? As desigualdades sociais que existem, né? As dificuldades de acompanhamento familiares, né? A desestrutura familiar, e aí a gente tem todos esses poréns, né? Mas por que a família está desestruturada? Mas por que a família está ali dependente química, né? Vamos lá, uma mulher que teve o seu filho no meio da rua, né? E muitas vezes esse pai ele é desconhecido ou ele, né, é sumido, enfim, também não tem o mínimo compromisso com aquela criança nem com a mulher grávida, né? E aí aquela criança está ali ao relento, está... Por quê? Mas porque, enfim, são inúmeras questões. Pobreza, desigualdade social, o Estado que não consegue atender, né, oportunizar minimamente uma estrutura saudável para essas famílias, né? Não estou dizendo que é só responsabilidade do Estado, nada disso, mas também da própria sociedade como um todo, da própria família, né, que veio antes, que também não conseguiu se estruturar para bem acolher e estar com seus filhos, enfim. Eu não estou aqui nem me aderindo a uma linha ou outra, eu estou dizendo, né, afirmando que são inúmeros fatores que contribuem para uma desestruturação familiar. E aí vem uma criança, né? Vem uma criança. E essa criança nasce no meio dessa desestrutura. E essa criança ela começa a ficar em risco. Lembra que é um sujeito de direitos, porém é um sujeito de direitos em formação, em desenvolvimento. Então essa criança ela começa a ficar em risco porque tem essa família aqui, né, bastante perturbada, vamos dizer assim, e essa criança, esse adolescente aqui exposto a tudo isso. E aí existe uma rede de apoio, uma equipe, como a própria serviço de assistência social da cidade, quando estabelecido, né, outros serviços, a rede de apoio da criança e adolescente, o conselho tutelar, enfim. O Estado ele tenta, né, ele deveria ter mais braços para isso, mas acaba não conseguindo dar essa estrutura, atender essa família para identificar qual é o problema que ela está tendo, por que ela está desestruturada e tentar de algum modo fortalecer essa família. Então isso deveria sim ser papel do Estado e o Estado tenta fazer isso, em alguns casos ele é bem sucedido, mas a gente ainda sabe que isso infelizmente é a minoria, né? Então seria fortalecer essa família, né? Fortalecer